eleições para que fossem designados 90 deputados encarregados de escrever a nossa primeira Carta Constitucional. E, diante disso, logo após a Assembleia Constituinte, em junho de 1822, Dom Pedro I enviou uma carta para o seu pai, nesse mesmo mês, avisando, olha, eu vou dar cumprimento ao que o senhor me disse, enfim, já que as cortes estão turvando o relacionamento entre Brasil e Portugal, o Brasil vai se separar sob meu comando, já que o senhor pediu para, se tiver que separar, melhor, eu prefiro que separe com você, para não cair na mão de algum maluco por aí. E estamos, então, em junho de 1822. E aí ele foi iniciado na maçonaria. No dia 2 de agosto de 1822, ele foi iniciado na maçonaria, com o codinome Guatimozin. E nesse mesmo mês, como eu acabei de dizer lá atrás, o Hipólito da Costa foi designado representante da maçonaria brasileira junto à maçonaria inglesa. O Hipólito da Costa, aquele que fez o jornal, aquele que era encarregado do jornal que espalhava a subversão aqui no Brasil e em Portugal também. Não tardou muito para que a independência do Brasil fosse decidida nas lojas. As lojas se reuniram numa Assembleia Extraordinária no dia 20 de agosto de 1822 e deram o grito Independência ou Morte. Então, o grito lá que Dom Pedro I berrou feito um bode no 7 de setembro, já havia sido gritado antes, dentro das lojas. Uma Assembleia Extraordinária, uma sessão extraordinária convocada para esse fim. Essa sessão que eu acabei de citar, essa reunião que eu acabei de mencionar, é descrita com riqueza de detalhes num livro escrito por Arci Tenório Cavalcante de Albuquerque, maçom grau 30, um livro publicado nos anos 50, chamado O que é a Maçonaria, em 1955. Para quem quiser procurar, dá para adquirir esse livro nos sebos por aí. Não tardou para que José Bonifácio, com a autorização das lojas maçônicas, procurasse, então, convencer... Ele sabia, José Bonifácio sabia que a melhor maneira de influenciar Dom Pedro era por meio da mulher. Muitos homens são assim, são influenciados pela mulher. Então, José Bonifácio pediu para convocar o Conselho de Estado, na presença de Dona Leopoldina. Dom Pedro I estava ausente, estava viajando, lá em São Paulo, e concluiu, seguindo as instruções aprovadas na Assembleia Geral do Grande Oriente Brasileiro, expôs a situação à rainha e concluiu que o Brasil deveria se separar de Portugal. A Dona Leopoldina acatou essa argumentação e decidiu, portanto, escrever uma carta a Dom Pedro I, que estava em São Paulo, viajando. Nessa carta, ela disse, olha, a decisão não pode mais ser adiada, chegou a hora de separar de Portugal. Essa carta foi enviada, então, a Dom Pedro I, em São Paulo, junto com outras duas cartas. E por que eu estou frisando isso daí? Eu quero fazer uma ressalva, quero puxar aqui uma nota de rodapé a um dos vídeos do Brasil Paralelo, mais especificamente o capítulo 4 daquela série do Brasil Paralelo. Numa dada altura, lá pelos 30 ou 32 minutos, aproximadamente, e o professor Rafael Nogueira, que, na época, vice-presidente do movimento Avança Brasil Maçons,
que agora mudou de nome, né? Agora virou só o Movimento Avança Brasil. O professor menciona que Dom Pedro, no Ipiranga, recebeu 2 cartas. Uma da dona Leopoldina, outra do Bonifácio, que ia junto, mas eu sou obrigado a acrescentar que eram 3 cartas. A terceira carta, não sei se ele esqueceu, era a carta do cônsul da Inglaterra no Brasil, né? Chamberlain. Uma carta em que o diplomata britânico descrevia a situação política na Europa e dava a posição da Inglaterra, né, em relação à situação. Vejam que curioso, um diplomata britânico em serviço no Brasil manda uma carta não para o seu rei, para o seu governo, mas para o nosso governante, para falar da situação política na Europa, para falar da situação do Brasil, para dar a posição da Inglaterra. Curioso. Bastante curioso. Eu vou falar mais do papel da diplomacia inglesa nesse episódio. Enfim, porque se nós deixarmos esse aspecto de lado, nós corremos o risco de viver numa realidade paralela aos fatos. Ignorar uma parte da nossa história. Então é importante fazer essa correção no vídeo. Não eram 2 cartas, eram 3. Uma do Bonifácio, outra da dona Leopoldina e outra do cônsul Chamberlain. Eu não estou lembrando qual que era o primeiro nome do cônsul, mas o sobrenome era Chamberlain. A carta do Bonifácio era curiosa, porque tinha um elemento de desinformação. A carta do Bonifácio dizia a Dom Pedro que ele estava prestes a ser deserdado. Era uma carta que buscava tocar o terror no Dom Pedro I, impressioná-lo, e o Bonifácio afirmava nessa correspondência que em Portugal já se cogitava de deserdar Dom Pedro em favor de Dom Miguel. O que não é verdade. Eu não sei de onde que o Bonifácio tirou essa informação, ou se ele queria simplesmente assustar Dom Pedro I, mas não faz sentido nenhum. Não fazia, naquela conjuntura que Portugal vivia, não faria sentido nenhum deserdar Dom Pedro em favor de Dom Miguel, porque os liberais em Portugal tinham pavor de Dom Miguel. Todos sabiam das posições tradicionais, reacionárias, antiliberais e antimaçônicas de Dom Miguel. Esse sim, católico de verdade. Então não faz sentido dizer que as cortes, o Dom João VI, que estava com as mãos amarradas, cogitava deserdar Dom Pedro em favor de Dom Miguel. Não tem sentido. Essa carta tinha um componente de desinformação que, a meu juízo, buscava claramente induzir Dom Pedro I a tomar a decisão desejada. A verdade seja dita, o que fica muito claro para mim, é que Dom Pedro I era uma figura inconstante. Ele tomava decisões, ele voltava atrás logo em seguida. Surpreendente que alguns aqui no Brasil o considerem um herói nacional. Sinto muito. Eu não vejo constância nenhuma. Ele demitiu o Bonifácio, daí 3 dias depois ele chamou de volta, aí depois ele demite de novo. Então a coisa não. Quanto mais você aprofunda seu estudo na figura de Dom Pedro I, mais perplexo você fica com o fato dele estar no panteão dos heróis da pátria. Ele mudava de ideia com frequência, ao sabor de impressões iniciais. Então, só estou aqui fazendo esse parênteses, não eram 2 cartas, eram 3.
e uma delas tinha um elemento de desinformação, a não ser que tenha alguma fonte dizendo o contrário que eu não tenha visto ainda. Eduardo. Pois não. Permita-me só interromper, mas o nome do cônsul geral que você se referiu é Henry Chamberlain. Isso! Exatamente. Henry Chamberlain. Então, eram 3 cartas, uma delas do cônsul, que aparecia aí se metendo, atravessando o caminho. Curioso, não? Eu vou falar mais do papel da diplomacia britânica nos episódios. É uma coisa que parece um pouco negligenciada, os pretensos conservadores do Brasil, enfim, a ala bem vestida da Revolução. E aí veio o tal do grito do Ipiranga. Impressionado por aquelas correspondências, Dom Pedro dá lá o tal do grito do Ipiranga. Enfim. E aí, em reação, o grupo do Gonçalves Ledo, enfim, reage e, bem, Dom Pedro deu o tal do grito do Ipiranga. Vamos nos movimentar para garantir que ele vai se submeter a nós. Como assim? Vamos tentar criar um fato consumado. Então, o presidente da Câmara Provincial do Rio de Janeiro, esse que eu citei minutos atrás, José Clemente Pereira, que era ligado ao grupo republicano do Gonçalves Ledo, ele tomou a iniciativa de enviar ofícios às províncias de todo o Brasil no dia 17 de setembro de 1822, portanto, 10 dias após o grito do Ipiranga, ele envia ofícios a todas as províncias, convidando representantes das províncias a aclamar Dom Pedro, imperador do Brasil, no dia 12 de outubro, numa cerimônia em que ele juraria acatar a Constituição a ser elaborada. Ou seja, nós vamos tentar criar um fato consumado para forçar o imperador a obedecer à Constituição que vai ser escrita, sem discutir o conteúdo da Constituição. Ou seja, porque nós queremos um executivo fraco e um parlamento forte. Enfim, nós queremos uma fórmula em que um imperador com mínimo de poder, ou seja, eles tinham outras ideias. Eles tinham, por exemplo, a ideia de que o imperador não podia ter autoridade sobre as Forças Armadas ficariam sob comando do parlamento, províncias com bastante autonomia, enquanto que o grupo do Bonifácio ele tinha um projeto mais centralizador, e queria que o imperador tivesse o direito de vetar artigos da Constituição, que ele pudesse emitir seu juízo, seu parecer a respeito dessa Constituição que estaria para ser elaborada na Assembleia, já convocada essa altura do campeonato. Enfim, foi nesse mesmo mês que as cortes promulgaram a primeira Constituição de Portugal, em setembro de 1822. Previsivelmente, os deputados da bancada brasileira rejeitaram essa Constituição, porque não incorporava as demandas daqui. De modo que a separação parecia irreversível. Teve uma oportunidade de reatar lá na frente. É por isso que eu não dou crédito. Eu vou falar dessa oportunidade, porque é isso que me leva a não dar crédito a essa conversa de que a separação era inevitável, enfim. Não, teve uma oportunidade lá na frente que eu vou chegar lá. Enfim, nesse meio tempo, eu não vou ficar aqui falando, mas chegou, Bonifácio chegou a ser demitido, readmitido dias depois, por causa basicamente de conflitos que ele teve com o grupo Gonçalves Ledo, enfim. Mas isso mostra a inconstância dele, de Dom Pedro I. Demite o ministro, aí depois, sob pressão de uma campanha ali, reincorpora o José Bonifácio ao ministério, um sinal de desorientação nítida. Parece o presidente da República.
São